que sempre palavras importantes, porque além do que ele representa, né, para a torcida, para o elenco do Atlético, a figura do Hulk, é bom a gente sempre ouvi-lo e ele com mais calma, né, Romano? Numa semana de treino, dizendo aí que tá faltando transferir o que o time treina pro jogo. E o Hulk falou durante a entrevista também que é pensar o máximo de vitórias possíveis nesse Campeonato Brasileiro e ele acredita que com a Arena MRV a história vai mudar, porque o Atlético vai ficar mais forte jogando em seus domínios, na casa própria, e domingo é contra o Santos, Romano. Ô Alexandre Simões, bom dia. Ouvindo atentamente o que disse o Hulk ali, eu fiquei com aquela impressão do famoso treino é treino, jogo é jogo. Pois bom dia, Romano, Léo, Cláudio, quem acompanha a gente. Famosa frase do Didi, né? E esse é o maior desafio do futebol, né? Transferir o treino para o jogo. Todo mundo monta a sua estratégia. A gente viu no domingo mesmo, né, o Cláudio, na entrevista coletiva do Pracidera, ele dizendo que o Edenilson entrou na vaga do Pavon justamente porque o lado esquerdo do Vasco era o lado mais forte do time carioca, por causa do Lucas Piton, que subia muito bem, e que ele colocou o Edenilson. O Edenilson é um cara que tem facilidade para fazer ali, já jogou até de lateral direito, e aí, com 4 minutos, o Atlético já tinha tomado um gol que nasceu por ali, já tinham acontecido jogadas do Vasco que foram por aquele lado esquerdo. Então, quer dizer, o Atlético trabalhou a semana inteira para poder tentar neutralizar um ponto forte do Vasco, e não conseguiu. O maior desafio do futebol é justamente esse, transferir o treinamento para o jogo. E não é fácil. Às vezes acontece, às vezes não acontece. O Filipão e o grupo de jogadores, e o Hulk colocou muito bem, o que eles estão precisando fazer é ter nos jogos as estratégias definidas em treinamento. Todo mundo treina muito, todo mundo se entrega muito, mas na hora ali do jogo tem que ver qual estratégia vai dar mais certo. Infelizmente para o Atlético, a do Filipão quase sempre está perdendo para a do adversário. Que esse jogo contra o Santos, mais do que a inauguração da Arena MRV, possa ser um marco para essa mudança. Para o Atlético conseguir que a sua estratégia de jogo passe a prevalecer em relação à do adversário. Ô Léo, enquanto o Hulk estava falando, você tava com um sorriso e balançando a cabeça. O que foi? Não, bom dia, Romano. Bom dia. Bom dia a todos. É porque, cara, eu não imagino que o Hulk chegaria na entrevista coletiva, né, e desancasse os treinamentos, o trabalho do Filipão, os colegas. Ele não é o Eduardo Cudê. Mas o Hulk é um líder dentro do grupo, e com as informações que eu tenho, Romano, é de que realmente o clima lá é tranquilo, os jogadores tentam se adaptar ao que é o Filipão também aceita algumas situações de jogo, só que o Filipão pensa futebol de um jeito e o elenco do Atlético foi montado de outro. E nesse meio aí, eles não estão conseguindo se encontrar para que isso gere um resultado mais positivo, para que dê uma qualidade de jogo melhor do que o Atlético tem entregado, né? Ora, eu acho que o problema é bem maior do que, Simões, a execução do treino no jogo. Sabe por quê? Para mim, o que é pensado no treino é que é ruim. Quando você treina para se preocupar com o Lucas Piton, você pode saber que tem alguma coisa errada. Sabe, quando o Atlético fica mais preocupado em marcar o lado esquerdo do Vasco do que jogar e ganhar do Vasco, me deixa preocupado. E o Pracidelli falou que por conta do gol do Vasco no início, o Galo teve que ser protagonista, ou seja... Contra o Vasco, que é gigante, porque às vezes eu recebi até mensagem do torcedor do Vasco me xingando, o Vasco da Gama é um clube gigante, mas este time do Vasco está na zona de rebaixamento. Todo mundo vinha ganhando o Vasco melhorou, tá? Nas últimas partidas, só que o Atlético vai jogar contra o Vasco, pelo campeonato que o Atlético precisa fazer. Eu acho que ele não tem que se preocupar em quem tem que marcar o Piton, ele tem que se preocupar em como eu vou ganhar o jogo ali. Então, essa é a avaliação que tem sido feita errônea no Atlético. O Galo foi jogar com o Goiás, ô Cláudio Rezende. O Filipão deu uma entrevista coletiva depois do jogo, parecia que o Galo tinha jogado com o Manchester City. Porque ninguém ganha do Goiás aqui, porque é muito difícil. Então, eu acho que o erro está na avaliação. O Atlético não pode se acostumar com resultados pequenos, com o futebol meia boca. Não pode. E, ô Cláudio, é impressionante o quanto o torcedor tá querendo saber de ingresso. E aí você já só voltar a repetir. Sim. Essa carga deve ficar toda com o sócio torcedor. Não vai chegar a bilheteria, é uma carga que a gente está projetando aí na casa dos 20 mil torcedores. Então, hoje a turma tem que ficar atenta, principalmente sócio,
quem não é sócio tem que procurar algum sócio aí que não vai no jogo, né? Que tem o cartão Galo na Veia, principalmente as categorias superiores, né? Para amanhã comprar, garantir o ingresso. E é bom destacar, né, Romano, que quem comprar o ingresso também na Arena MRV vai ter um link depois para reconhecimento facial. É uma modalidade diferente, é um novo estádio e tudo vai ser adaptado aí com a Arena MRV. E aos poucos o torcedor, lógico, vai se adaptando a essa realidade. Mas é um jogo para 30 mil e amanhã a venda de ingressos começa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Rádio Esportes para falar se pode ter novidade no time ou não no fim de semana em relação a lesionados, né? Jogadores que estão no departamento médico, na escalação do Filipão. E também se vamos ter treinos ou não na Arena MRV, Romano, essa semana. O Galo já esteve lá na sexta-feira da semana passada antes de jogar contra o Vasco da Gama, tá certo? Tá.